Seja bem-vindo ao RTV Notícias. 5 pescadores estão desaparecidos depois de uma embarcação com 6 pessoas a bordo ter naufragado cerca das 3 horas da madrugada desta quarta-feira junto à Praia das Maçãs, em Sintra. Tendo um dos pescadores conseguido salvar-se, estando alerta, disse então uma fonte da Marinha Portuguesa. O porta-voz da Marinha disse ainda que o sobrevivente foi encaminhado para o Hospital Amadora Sintra, onde se encontra em situação estável. Sabe-se agora que os 5 pescadores são de Caxinas. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga anulou 6 contraordenações aplicadas pelas finanças por não pagamento de portagens em autoestradas e ex-scut, considerando em uma delas que não é possível provar quem conduzia a viatura. E o Estado ainda vai ser alvo de uma ação popular visando a anulação da lei. Não basta, portanto, para o Tribunal identificar a matrícula do veículo, é necessário provar a identidade do condutor. Tem comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Boa tarde. Falamos agora da edição especial de Charlie Hebdo, uma semana depois do ataque terrorista que matou 12 pessoas. Pois, falamos disso com uma profunda consciência de que a liberdade é absolutamente indispensável a podermos nos afirmar humanos e civilizados. E essa liberdade implica naturalmente uma consciência maior daquilo que possa estar a acontecer em matéria de utilização de jovens que, por uma razão ou por outra, talvez muitos deles, é bom dizê-lo, e alguns portugueses de relevo chamaram a atenção para isso, há hoje uma espécie de vazio gerado na nossa sociedade. Quando se vai falar em alternativas políticas, toda a gente acha que quem possa achar que é possível fazer isto de outra maneira, pagar a dívida, renegociar a dívida, são idiotas, que o caminho é este, ou seja, o caminho do empobrecimento, o caminho da precariedade do trabalho, o caminho de não termos perspectivas nenhumas para os jovens, de cada vez eles terem que entrar mais tarde na vida do trabalho, quando entram, na vida do emprego. E, portanto, de alguma maneira, nós estamos a criar aqui peço a expressão de utilizar, uma horda de cidadania, de pessoas que, tendo perdido toda a esperança, deixaram de existir enquanto pessoas. E, portanto, aquilo que lhes ocorre fundamentalmente é aderir a projetos radicais que, como bem explicou Manuel Valls, utilizam a religião ou outro pretexto qualquer para simplesmente matar. E, portanto, ficar na história por meia dúzia de segundos, quiçá minutos ou horas, foi o caso do que vimos em Paris. Primeiro um atentado que durou 3 minutos, depois uma nação inteira a decidir o que fazer com as pessoas, digamos assim, barricadas numa tipografia e mais tarde num supermercado. Portanto, são ações gratuitas que visam exclusivamente o terror, isto é, nós temos que olhar com mais atenção para estes fenómenos, visto que a história ensina que foram os filhos dos bárbaros que destruíram Roma. Ou seja, todas as pessoas que o Império Romano conquistou e que já eram cidadãos de Roma, destruíram a própria Roma. E a história é verdade que não anda para trás, mas às vezes repete-se. E nós podemos estar na emergência desta circunstância. Estes jovens eram franceses por nascimento. Significa, portanto, quero aqui dizê-lo, que a demagogia e o oportunismo da senhora Le Pen, pai e filha, é absolutamente abjurável, porque os factos os desmentem. Quando estas crianças nasceram, os pais argelinos tinham adquirido o direito de estar em França e ter lá os seus filhos e não havia Schengen, nem sequer nisso se falava, há 32 anos. Uma questão, portanto, que agora certamente se irá falar, coloca em questão como irá ficar o espaço Schengen. Exatamente, mas que importa dizer que no caso vertente estamos a tratar de outra realidade, que são franceses, para todos os efeitos legais, a aderir a uma ideologia, que se converteram, portanto, e essa conversão é que é preocupante,
porque há de haver razões profundas. E não são só jovens franceses que neste momento se estão a converter. Parece que é um fenómeno europeu, não é? Aliás, portugueses também, e de facto já vimos que alguns estão, inclusive, mesmo na Síria, a combater. Exato. Tal como europeu é o fenómeno que nos aponta para a inexistência de alternativas. Quando nós hoje discutimos no espaço público se é possível ou não renegociar a dívida, que o Banco Europeu toma dívida acima de 60% dos países, permita que se reconstrua a economia, permita que haja mais possibilidade de trabalho, de dignidade, quando nós achamos que a agenda não é essa, a agenda é simplesmente ceder aos interesses financeiros do grande capital, que no fundo são esses que acabamos por ver também a fazer as neiras do calibre do que aconteceu no BES, objetivamente, nós podemos estar a criar aqui um conjunto de cidadãos que, não tendo alternativa, não tendo enquadramento, acham que o preferível é destruir toda esta sociedade e, portanto, desde logo, através do medo e do terror. Fica aqui em causa também a liberdade de expressão. Fica aqui em causa tudo. Ficam aqui em causa os nossos valores, ou seja, o direito fundamental de um ser humano é o direito à liberdade. A liberdade que o faz acolher uma religião, como o faz rejeitar uma religião. Nós temos católicos, muçulmanos, agnósticos, materialistas, se quiser, enfim. Isso faz parte da nossa liberdade, daquilo a que se chama o livre-arbítrio. Cada um tem o direito de optar, de fazer as opções que entender. E, portanto, também expressar aquilo que acha em relação aos outros da forma que entender. É certo e sabido que este processo do Charlie Hebdo começou mal. Há uns anos atrás, na Noruega, na Dinamarca, peço desculpa, houve umas imagens, foram tratadas também por este jornal e recordo-me bem que na altura a Europa reagiu, alguns líderes europeus e ministros europeus reagiram aconselhando prudência a este tipo de tratamento, digamos, do radicalismo islâmico. A verdade é que chegou a haver um despedimento nesse jornal, inicialmente, tanto há uma pessoa que foi dispensada do jornal por divisões internas. Era sabido que, e simbolicamente, este atentado ocorreu numa reunião de redação, era sabido que a redação só pesava de forma muito criteriosa aquilo que editava e, portanto, naturalmente foi num desses momentos em que certamente equacionaram todos, até porque é sabido, até por testemunhos da família, que todos eles sabiam que sobre eles impendia uma sentença de morte do terrorismo islâmico. E, portanto, o que há aqui que realçar é esta capacidade, como dizia o nosso poeta Manuel Alegre, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E eu acho que o Charlie Hebdo significa uma coisa, até porque ocorreu no domingo seguinte, significa que há sempre alguém que resiste e há sempre alguém que diz não. Eu gostava de ver a manifestação de Paris, em torno, por exemplo, de uma solidariedade com a Grécia, com o que se lá passar no dia 25, em torno de uma solidariedade com Portugal, e que a Europa percebesse que não pode estar só unida nos factos negativos, tem que estar unida também para reconstruir e para reerguer esta Europa que lidera o mundo em matéria civilizacional, sob pena de fazer nascer mais e mais movimentos desta natureza. Está em causa aqui a Europa. Está em causa a Europa, seguramente. A Europa ficou em causa. Da Grécia também. E a resposta foi óbvia, não é? Como sempre os Estados Unidos chegam atrasados à história, já chegaram assim nas guerras anteriores, nomeadamente na Segunda Guerra, todos nos lembramos que Churchill apelava de forma muito veemente à entrada dos americanos porque percebia que a vitória do Terceiro Reich seria uma desgraça mundial e, portanto, mais tarde a América veio a dar-se conta disso e também desta vez mantendo a tradição americana, a América que é considerada, digamos, o grande defensor através da NATO do nosso status quo ao europeu e da segurança europeia, acabou por chegar tarde, não se fazendo representar ao mais alto nível, a uma manifestação que, como eu digo, gostaria de ver reproduzida noutros momentos como desígnio para a Europa, como lenitivo para que todos os europeus, para além das suas diferenças, pudessem construir uma Europa que, onde aliás, faz sentido viver. Barack Obama também já veio dizer que foi um erro não ter os Estados Unidos representados nesta manifestação. Pena foi que tivesse repetido a tradição, já começa a ser tradicional, os Estados Unidos que depois assumem a defesa militar, por exemplo, daquilo que é, como eu disse há pedaço, o status quo digamos, europeu civilizacional, não é? Ocidental, chegou de facto tarde. Eles que normalmente são aqueles que pedem coligações e apoios aos países europeus para fazer as coligações que permitem intervir, aliás, de forma desastrada, diga-se de passagem, quer no Iraque, quer na Síria. Antes de voltarmos àquela que é a capa do Charlie Hebdo de hoje, uma semana depois então dos atentados, quero apenas perguntar-lhe como é que a Europa e o mundo podem responder a esta ameaça
que se tem verificado e que cada vez se tem tornado mais real e que de facto deixa todos os países em alerta? Deixe-me dizer-lhe que a sociologia, enquanto ciência, como ouvimos dela falar hoje, é uma ciência nova. Ela nasce justamente com a emergência do capitalismo e com a emergência de grupos e grupos de pessoas que no sistema capitalista ficam à margem do sistema. A sociologia nasce aí numa tentativa de explicar esse fenómeno e de encontrar soluções para o resolver. Por isso, a sociologia hoje diz-nos, por exemplo, que nas escolas a questão social dos alunos, a origem social dos alunos e das famílias é determinante para os resultados escolares. Pois bem, antes da sociologia havia a antropologia, que estudava o homem, as suas motivações profundas, as razões pelas quais evoluiu num determinado sentido e não noutro, as suas tradições, a sua cultura, etc. Hoje a sociologia, como eu expliquei, tem outra abordagem ao homem. Eu creio que estamos a desconstruir na Europa, não é em todo o mundo, mas agora percebe-se que é em todo o mundo com a baixa do petróleo. Nós estamos a desconstruir um sistema económico que provavelmente, se não for tido em atenção que as pessoas existem antes da economia, são elas que fazem com as suas decisões a economia, nós poderemos entrar numa incapacidade completa de controlar estes sistemas, uma vez que eles representam bolsas de grande radicalismo em relação aos sofrimentos de algumas pessoas. Deixe-me evocar aqui o Dalai Lama, que veio aqui ao Norte há uns anos atrás, aqui ao Porto, ao pavilhão Rosa Mota, e que dizia esta coisa muito simples. Estes seres, se olharmos com atenção para o que conseguem fazer, entregando o próprio corpo à causa em que acreditam, como foi nas Torres em Nova Iorque, nessa altura era o que estava em análise, conseguem coisas verdadeiramente notáveis, pilotar aviões, ludibriar, enfim, conseguem. Porquê? Porque agem como humanos que são, pondo a sua melhor inteligência ao serviço daquilo em que acreditam. O problema tem a ver com as emoções, explicava o Dalai Lama, ou seja, estão ao serviço de uma emoção negativa. Essa emoção negativa é gerada desde muito cedo, pela fome, pela guerra, pelas condições de vida. É sabido que neste momento há países em regressão social, motivado pela quebra abrupta que ninguém consegue explicar do preço do petróleo. Não é? Por isso, os países que dependiam do petróleo para as políticas sociais e outras estão neste momento perante falta de dinheiro para financiar as políticas que tinham. Caso do Brasil, caso de Angola e de outros países. E, portanto, nós temos que perceber como é que vamos fazer funcionar uma economia que precisa de ter um valor fundamental defendido por um judeu português chamado David Ricardo, que há muitos anos em Inglaterra defendeu o princípio da justa retribuição. E quando lhe perguntaram o que era a justa distribuição, o justo rendimento, ele disse uma coisa muito simples, que era todas as pessoas deviam garantir no dia anterior aquilo que precisam para viver dignamente no dia seguinte. E nós temos que olhar para o ser humano nesta lógica. A justa retribuição. Ou seja, há muitas pessoas que nascem, vivem e morrem num ambiente em que cada dia eles não sabem se vão ter o pão do dia seguinte. E isto naturalmente cria emoções negativas. Hoje, com a proliferação dos meios técnicos, nós acedemos ao excessivo luxo com que em algumas sociedades, algumas pessoas que são ídolos se pavoneiam, e essas crianças que nada têm, são certamente pessoas a quem estamos a passar emoções negativas de revolta e de inveja que podem depois descambar a prazo neste tipo de comportamentos. Se não tomarmos atenção, como dizia o Santo Padre, mal vai o mundo quando as finanças se sobrepõem às pessoas. Porque não há finanças sem economia e não há economia sem pessoas. E a ordem é esta, pessoas, economia e finanças. Aliás, finanças vem do termo latino finire, acabar. A finança é o que aparece no final do negócio para o selar. Eu compro-lhe um bem e no final pago-lhe. O ato financeiro de lhe pagar equilibra a situação, cedeu-me o bem e eu paguei-lhe por isso, e portanto é bom ter esta noção. Primeiro existimos nós, depois a economia na decisão do bem que eu lhe comprei e em terceiro lugar as finanças. O problema é que o mundo inverteu esta lógica e nós vamos pagar caro por isso se não tomarmos isto em consideração, aliás, sob a orientação humanista, mais do que religiosa do Papa Francisco. Albino Almeida, uma semana depois então, voltando aqui também à capa do semanário Charlie Hebdo, Maomé volta então a estar na capa do semanário? Bem, eu acho que, vamos ver, se nós não erigirmos a religião católica é para o Cristo... E tal como estamos então aqui a ver também a capa então exatamente. Do semanário. Ou seja, aqui. Há aqui uma visão que eu considero positiva. Para quem é cristão, lembra-se
ler na Bíblia que no momento da morte, ou precedendo a morte física de Jesus, ele perdoou a todos os que o tinham ofendido, dizendo: Pai, perdoai-lhes que não sabem o que fazem. Isso significa que ele era um ser humano equilibrado, portanto, que não partiu deste mundo, que não deixou este mundo com nenhum tipo de ódio, rebanho, estava perfeitamente equilibrado do ponto de vista da sua humanidade com H grande. Isto aqui é, de facto, uma homenagem a Maomé. Eu leio assim, porque ele diz: está tudo perdoado e eu também sou Charlie. Ou seja, o Maomé, ele próprio, e essa é a grande mensagem que o Charlie Hebdo, de forma positiva, nos traz, é um fundo verde que é a esperança. Está a ver? Como eu vejo isto, um fundo verde que é a esperança. Tudo é perdoado, lembrando a palavra do Cristo antes da sua passagem no Calvário. E, finalmente, a irmandade, ou seja, aquela noção de que perante um drama destes, todos temos que nos curvar à memória dos que partiram, e nesse sentido, porque também partiremos um dia, todos somos Charlie. Portanto, eu acho que esta é uma mensagem positiva que o Charlie Hebdo dá, e não a consideraria de modo algum qualquer ataque à religião islâmica, às pessoas, mesmo àquelas que agiram como agiram em Paris, visto que ele é, até pela cor escolhida, é de facto uma mensagem de esperança. Albino Almeida, depois então desta análise aqui à capa do semanário Charlie Hebdo, que já esgotou, aliás, serão então feitos mais exemplares desta versão do Charlie Hebdo. A Al-Qaeda do Iémen reivindicou hoje os atentados em Paris, dizendo: recrutámos heróis e eles agiram. Palavras então do dirigente colocado num vídeo na internet hoje. Eu diria o seguinte: nós hoje temos de facto o problema da internet, mas eu acho que a resposta que eu esperaria dos órgãos de comunicação social era desvalorizar completamente e não dar nenhuma visibilidade a estes comunicados da Al-Qaeda. Isso é matéria da segurança e de quem trata da segurança, e devia ter pouca visibilidade, porque no fundo é o que estas instituições procuram, é visibilidade, fazerem provas de vida, e essa prova de vida que é dada é de facto feita à conta de contratar heróis. Não sabemos exatamente heróis de quê, honestamente. Quem tira a vida a alguém nem de si próprio é herói, e portanto considero que é de desvalorizar completamente este tipo de uma semana depois, e depois fica sempre a dúvida se não há um aproveitamento, se tudo isto é como se diz. Eu acho que nós devíamos olhar com atenção para o fenómeno como tal e preocupar-nos pouco com este tipo de comunicados. É um pouco aquilo que eu sinto quando em Portugal alguns jornais e televisões, felizmente não é o caso da RTV, andam à procura da parte sanguinária das notícias, da parte negra das notícias. Eu acho isso repugnante, e depois queixamos-nos daquilo que não queremos, porque isso estimula no ser humano o lado do voyeurismo, da curiosidade, mórbida de resto, e portanto eu diria que algumas notícias deviam ter um tratamento de profunda, digamos, quase de indiferença, para que as pessoas não se sentissem heróis. Muito bem. Já voltamos à conversa, Albino Almeida. Vamos ficar então só a saber o que é que muda no IRS. As famílias com menos rendimentos vão pagar menos. Há 5 escalões de rendimento que pagam imposto e um escalão que corresponde ao mínimo da existência que não paga. Nem os solteiros sem filhos vão sentir diferenças nas taxas de retenção de IRS deste ano, nem os ascendentes considerados no cálculo do imposto a pagar têm impacto nas taxas retidas todos os meses no salário dos sujeitos passivos. O que as novas tabelas de retenção na fonte de IRS mostram é que há este ano um aumento do rendimento líquido mensal para os contribuintes com filhos em resultado da diminuição das taxas de retenção em vigor a partir desta terça-feira. Num casal com 2 filhos foi considerado o mesmo nível de rendimento para cada um dos sujeitos passivos. As simulações mostram, nos casos considerados, que há um ganho líquido em todas as situações, sendo a recuperação do salário percentualmente maior à medida que aumenta o rendimento, tendência que já não se verifica nas situações simuladas para um solteiro com um filho. Veja-se o caso de um casal com 2 filhos, em que cada um recebe 800 euros por mês. Com o rendimento bruto de 1.600 euros, a taxa de retenção na fonte aplicada aos 2 sujeitos passivos passa de 6,5% em 2014 para 4,7% este ano.
Com isso, a retenção na fonte baixa de 104 euros para 74 euros, enquanto o valor retido, relativamente à sobretaxa de IRS, diminui 2 euros, de 12 para 10 euros mensais. Feitas as contas, o rendimento líquido mensal sobe de 1.308 para 1.340 euros. A diferença de 32 euros equivale a uma variação de 2,45%. Se o casal receber no total 3.000 euros, 1.500 euros cada sujeito passivo, o rendimento líquido mensal aumenta de 2.106 para 2.160 euros, uma diferença de 54 euros que representa uma subida de 2,56%. Já se o vencimento bruto mensal foi de 6.000 euros, 3.000 euros cada um, o rendimento líquido passa de 3.538 euros para 3.632 euros. O aumento no valor de 94 euros é de 2,66%. As novas regras do IRS, previstas na reforma que entrou em vigor a 1 de janeiro, passam a contabilizar os filhos e ascendentes a cargo para se determinar a taxa de IRS, dando-lhes uma ponderação de 0,3 na divisão do rendimento. De acordo com o Ministério das Finanças, vão beneficiar este ano 1,8 milhões de sujeitos passivos com filhos. Pelo contrário, para os solteiros sem filhos não há diferença nas taxas de retenção face ao valor do ano passado. Para a maioria dos pensionistas, as tabelas também se mantêm iguais, havendo apenas um ajuste nos rendimentos mais baixos. As novas tabelas de IRS, então, para 2015, Albino Almeida, as famílias saem, digamos assim, saem com estas novas tabelas de IRS, têm mais vantagens? Não há como negar, aparentemente sim. Simplesmente eu gostava de dar duas notas que me parecem relevantes. Em 2010, quando nasceu esta crise mundial e que afetou Portugal, eu presidia uma confederação nacional a qual chamou a atenção para as profundas injustiças da forma como iria ser redistribuída a riqueza através dos impostos e através, por exemplo, do IRS. Eu quero aqui lembrar que o IAS, o Índice de Apoio Social, é de 419 euros. Faria todo sentido que esta isenção de IRS não parasse nos 600 euros, mas nos 638 euros, que é justamente aquilo que, em geral e abstrato, se atribuiria a quem tem filhos com rendimentos baixos, à soma de dois IAs, portanto, de um membro do casal e do outro, ou do pai e da mãe, se não forem casal. Por isso, considero que esta lei sofre dessa falta de visão, que, aliás, não é de agora, vem se estendendo, e eu não percebo porque é que 38 euros faria uma diferença tão grande. Desde logo porque, se quiséssemos fazer um exercício neutral do ponto de vista fiscal, isto é, aquilo que aliviássemos aos mais pobres não teria efeitos na receita fiscal, bastaria que pensássemos se casais com rendimentos de 3.000 e 4.000 euros precisam, de facto, de sentir o IRS aliviado como vão sentir, não é? E que esse alívio não pudesse ser dado por totalidade àqueles que oferem um rendimento, digamos, equivalente à soma de dois IAs, ou seja, aos 638 euros, e paramos nos 600 euros. Parece que há aqui parece-me a mim, a não ser que haja razões técnicas ponderosas que o possam justificar, que houve aqui uma profunda injustiça. Enquanto mantivermos o IAS no valor de 419 euros, devíamos considerar que para haver crianças tem que haver um pai e uma mãe e que, desse ponto de vista, o valor de isenção, a soma de rendimentos dos dois, devia pelo menos ser igual a 2 IAs. Foi sempre a posição que defendi enquanto Presidente da Confederação, quero continuar a defendê-la não só como cidadão, mas também até como Presidente da Assembleia Municipal, ao qual chegam muitos problemas, nomeadamente dos gaienses. Dito isto, dizer que os dados são o que são e, portanto, desde que as pessoas, comparativamente de um ano ao outro, pagam menos, nós estamos efetivamente num alívio às famílias, o que em geral e abstrato, pensando em famílias em geral e abstrato, sem este rigor social, que era de olhar para os mais desfavorecidos e, se calhar, se os mais abonados em termos de rendimentos recebessem ou encaixassem menos, ou tivessem que pagar mais 5 euros anuais ou o que fosse de IRS ou mensal, se calhar fariam de bom grado, como fizeram ao Charlie Hebdo, que hoje esgotou 1 milhão de euros. É uma questão de explicar às pessoas porque é que estão a fazer os sacrifícios. E eu estou convencido que poderíamos, de facto, aqui ter feito uma melhor redistribuição através do IRS de algo mais justo para os que ganham menos do que aquilo que é proposta, que indiscutivelmente, como digo, em geral e abstrato, pensando em família sem olhar ao rendimento de cada uma, não deixa de ser uma evidência, pois se vão, de facto, receber mais é porque vão pagar menos.
Mesmo os casais sem filhos não saem prejudicados. E eu penso que isto é da mais inteira justiça, visto que muitas vezes também no passado e no presente, já o tenho dito aqui e noutros lugares, já o tenho dito, que há aqui um fenómeno sobre o qual se fala pouco. Hoje, a palavra monoparentalidade faz toda a gente cair para a ideia de que a família tem um membro do casal porque eles se divorciaram. As pessoas esquecem que há viúvos no meio disto, que tiveram contribuição zero para estar separados, isto é, estão separados por força maior do cônjuge ou da cônjuge, no caso em concreto, da mulher ou do marido, porque simplesmente faleceram. Portanto, não se separaram porque quiseram, foi uma ocorrência de força maior. Ora, serem tratados como se morrer, que é improvável que não aconteça a ninguém, não é? Morrer é altamente improvável que alguém escape. Mas morrer nestas circunstâncias e depois a família ser tratada pelas finanças como alguém que desejou que a outra parte partisse, é no mínimo cínico, é antissocial e de facto diz bem da forma, como eu dizia há pedaços, como as finanças se sobrepõem a todo o resto. Deveria haver aqui um ajustamento. Com certeza. Eu penso que estas tabelas vêm repor alguma desta necessidade absoluta de considerar que quem falta naquela família monoparental não falta por vontade própria, nem pelo exercício de qualquer direito, mas simplesmente por uma razão de força maior, como é a morte a que estamos todos sujeitos. No entanto, isto só se aplica em 2016. Pois, isto são aquelas heresias típicas de um governo que quer deixar para os outros, como aliás também é típico em Portugal, esta noção quem vier atrás que fecha a porta. Por isso, nós sabemos que a devolução, a execução orçamental do próximo ano, se correr bem, permite a devolução da sobretaxa e não sabemos o que é correr bem neste momento, não é? Sabemos uma coisa, nós já sabemos, é que se de facto a baixa do preço do petróleo se mantiver, para desgraça dos árabes brasileiros e angolanos, por exemplo, será a nossa vantagem, porque Portugal irá gastar muito menos em matéria de despesa com a energia que precisa para trabalhar e desse ponto de vista provavelmente a execução orçamental irá correr melhor e eu espero sinceramente que seja possível ao próximo governo fazer mais justiça social e começar por repor justamente a sobretaxa. Sendo embora, como digo, ela é para 2016 e de novo cegamente. A sobretaxa pode não ser possível de devolver a todos, mas seria importante que houvesse um cronograma em que ela fosse devolvida àqueles que são os salários mais baixos e progressivamente. Muito obrigado, Albino Almeida. Voltamos a ver-nos para a semana. Tenham uma boa semana. Ficamos agora com o Minuto da Água. A água doce é um bem esgotável e imprescindível à nossa vida. Cabe a todos nós utilizá-la de forma prudente. Deixo aqui algumas dicas para a poupança de água. Regar as plantas às primeiras horas da manhã ou ao final do dia. Fechar as torneiras enquanto lavamos a louça, ensaboamos as mãos ou lavamos os dentes. Não deixar as torneiras a pingar. Optar por duches rápidos, evitando os banhos de imersão. Optar por autocolismos com 2 posições de descarga. Se o autocolismo estiver a perder água, repare-o urgentemente. Escolher programas económicos quando lavamos a louça com pouca carga. Separar a rede do poço da rede predial alimentada pela rede pública. Estas ligações estão na origem de grandes fugas de água para os poços. Instale, quando necessário, um redutor de pressão para reduzir a pressão da rede predial para 3,5 kg. A esta pressão, as redes prediais têm maior longevidade. Em caso de fuga na rede pública, contacte de imediato a entidade gestora dos serviços. Não se esqueça que, com pequenos gestos, podemos fazer grandes poupanças. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E em todo o país é esperada chuva. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 11 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa, a mínima será de 7 graus e a máxima de 14. E em Faro, a mínima será de 9 graus e a máxima de 16. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.
Portugal.